Então eu gostava, foi uma coisa que assim, eu fui tendo esse empurrão. Isso né? lá na SPM. Isso na SPM. Que legal. Então foi uma coisa que hoje eu olho pra trás e falo, cara, que coragem, né? Porque a gente sabe que empreender... Que ano foi isso? 2011. 2011. Era um mundo do marketing ainda tradicional. Não tinha celular, começa por aí. Eu não aprendi nada de rede social, eu não aprendi nada de... nada. Né? Hoje o que a gente tinha de aula, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi na faculdade, porque eu acho que criou uma base, uma casca muito boa, muito sólida para muita coisa que hoje faz sentido. Do que é o marketing real dentro de um universo que o meio mudou completamente, né? O atropelo da mídia. Aliás, você que nos ouve, deixa eu relembrar aqui, falando em SPM, que eu lembrei, em janeiro tem a formação em gestão de inteligência artificial que eu vou ministrar no curso de férias da SPM. Você tem as informações aqui na descrição desse podcast. Se você tem interesse a não só usar a inteligência artificial, mas pensar sobre ela, não à toa você está ouvindo o podcast Inteligência Orgânica, mas saber exatamente quais ferramentas, como fazer uma curadoria, em que setores das empresas a gente tem que ter humanos fazendo, que setores a gente tem que ter máquinas fazendo, essa é a proposta que o professor Ednei Souza, o Internei, me chamou para fazer aí o programa desse curso e ministrar essa disciplina. Serão 8 encontros, todas as informações estão aqui, tá? A gente começa agora em janeiro. Participe se você quer ser esse profissional do futuro e do presente, que já é o mais demandado nas empresas, né? A inteligência artificial é uma dessas grandes mudanças e que tem muita gente aí vendendo isso como se fosse um curso de fórmula, né? 3 passos. 3 passos. Aprenda em 3 passos. Aprenda a fazer prompt. Você acha que mexer com inteligência artificial é fazer prompt, meu amigo? Você acha? Não é. Eu falo que nessa questão parece que tá todo mundo muito maluco, né? Eu falo que o grande problema de, né, esse medo que as pessoas têm da inteligência artificial é muito essa questão do prompt e tudo mais. Eu falo, cara, sabe qual que é o problema? As pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem. Hoje é muito difícil você pegar pessoas que estão muito convictas, estão seguindo os passos, ela sabe o começo, meio e fim, a finalidade do que ela está fazendo. Hoje as pessoas estão só sobrevivendo. Total. Elas estão no trabalho. Vivendo no automático. No automático. Eu falo isso muito olhando essa massa assim que trabalha, bate cartão e tudo mais. Falo, cara. Você sabe por que você está fazendo isso? Qual que é a finalidade do que você está fazendo ali naquele dia? Ou você está só vivendo esse dia? Só tá... Não, próximo dia. Isso realmente cansa. Sim. Isso realmente esgota a nossa cabeça. Se a gente não tem um propósito, né? Acho que essa palavra também foi muito banalizada. Um propósito maior de trabalho. Pô, é cansativo demais trabalhar. E de cultivar exatamente o pensamento crítico, né? Que eu brinco muito, que é a nossa capacidade de pensar sobre as coisas, não só das coisas, né? Exatamente, da gente poder ter uma reflexão mais lenta, porém de melhor qualidade. Porque a aceleração faz a gente perder a qualidade da reflexão que a gente está tendo. Você falou, as pessoas estão sempre vendo o próximo, fazendo as coisas, engolindo tarefas, talvez se tornando máquinas, né? Pessoas que têm lá todo dia certinho, acordo às 5 da manhã, tomo banho gelado e depois faço tantas reuniões e tomo minhas vitaminas e aí vivo... A gente estava falando antes aqui das drogas da Faria Lima, né? Drogas de hiperfoco e sei lá o quê. As pessoas estão se virando máquinas elas mesmas. Então, eu acho que eu participei muito desse momento aí dessas metodologias, essa coisa muito protocolar, né? Lá atrás, antes de pandemia até, eu tinha uma rotina muito bem segmentada, eu tinha uma planilha que eu desenvolvi pra mim, olha a loucura. Sério? Eu tinha uma planilha onde eu me dava a pontuação do meu dia. Se eu fiz tal coisa, eu ganhava pontos. Se eu não fiz, eu não ganhava. E se eu não tivesse tantos pontos naquele dia, eu não podia fazer tal coisa. Você gamificou tua vida. Eu gamifiquei minha vida e eu comecei a entrar num parafuso nisso. Não é nada de burnout, não teve nada disso. Mas foi um momento que eu não conseguia mais sair disso. E aí, tipo, muito trabalho, terapia, que foi me desmistificando muitas coisas para me tornar mais humano, né? Entender que cara, a vida não é isso, não é números, tá tudo bem. Foi a pandemia que fez isso com você? Ou foi Cara, antes?
Pode ser a pandemia. Se não foi uma feliz coincidência, porque foi necessário, porque eu acho que eu ia virar uma coisa meio robotizado. A aceleração do trabalho fez isso com a gente também. Aí você estava contando lá, 2011 fundou, onde que a agência te levou, quais meios, quais marcas, que lugares você trafegou desde então? Eu falo, pegando o gancho no que eu falei do ir para o caminho talvez do mais simples, né, mas sem ser simplista, eu adoro o desafio de marcas quando ela é, por exemplo, um commodity, né? Eu brinco que lá na agência a gente já falou de papel e água. E de marcas muito relevantes no mercado hoje. Então, falo assim, se a gente já falou de papel e de água, a gente consegue falar de qualquer coisa, porque é um desafio você falar de algo que é muito, né, acho que não é nem o mainstream, né, é realmente trazendo à tona temáticas que é água, é papel. Então, até essa do papel eu gosto sempre de trazer, de ilustrar, que a gente criou uma campanha de qual o papel do seu papel. E aí, para essa marca, a gente criou toda uma linha de raciocínio falando que o papel está presente em todas as etapas da sua vida. Desde quando você nasce, então você tem ali a sua certidão de nascimento, você tem ali o seu casamento, você tem ali tudo muito protocolado em um papel. Sim. Então, a gente trouxe essa narrativa para criar essa importância do papel. Então, são coisas que a gente gosta de trabalhar, sempre olhando por esse outro viés. Mas a agência cresceu a partir de quando você teve 2, 3, como foi esse caminho? Foi quando eu acho que o momento de virada foi quando eu entendi que eu sozinho não ia dar conta. E eu comecei a contratar pessoas. Eu acho que aí foi a hora que eu fui falando, olha, tem algo acontecendo que não depende única e exclusivamente de mim. É um sentimento gostoso, mas é um sentimento também de preocupação, né? Dessa descentralização. Sim. Porque eu acho que assim, a gente só mostra o quanto a gente é bom no que a gente faz, né? Quando a gente realmente se torna dispensável. Então isso pra mim foi o meu primeiro momento ali que eu falei, tô gostando disso daqui. Tô gostando dessa brincadeira. Eu acho que esse frio na barriga até hoje eu gosto muito de sentir quando eu vejo reuniões acontecendo e eu nem fiquei sabendo daquilo. Isso já acontece? Já. Quantas pessoas que você tem hoje? Hoje a gente tem 30 pessoas. 30 pessoas, que legal. Então é um time assim de criativos, gente com muita sede dessa criação. E eu olho para tudo isso e falo, cara, e eu lembro certinho de quando eu comecei. Eu acho que nunca esquecer dessas raízes também é algo que me intensifica essa minha coragem, essa vontade, esse brilho de querer continuar. E essa adaptação de uma urgência para fazer convite de casamento, como você falou, para um mundo hoje em que o marketing é trabalhar com influenciadores, em que você cria campanhas para serem usadas no Google e no Facebook prioritariamente, assim, ou na Meta, no caso. Cara, essa transição para você foi de que forma? Ela é muito abrupta, né? Porque assim, lá atrás, né, tinha os 4 Ps, os não sei o quê, e depois com o advento da internet, né, tem novas regras todos os dias, se deixar. Então acho que tem horas que eu até parto e falo assim, cara, eu acho que é melhor não ter regra. Vamos partir de um princípio que, assim, para este cliente a gente vai adotar essa metodologia. Para este a gente vai adotar essa metodologia. Então eu falo que nunca uma reunião minha é igual a outra. Eu gosto sempre de entender... Mas é muito caótico isso, É muito caótico, Mas eu acho que é o ponto que eu gosto de trazer essa diferenciação de... Você tem sócios hoje ou ainda é você sozinho? Não, sozinho. Sozinho, caramba. Sozinho, assim, eu tenho o meu time inteiro que eu falo, eu sou mais funcionário do que eles. Porque... Eles mandam o dia inteiro. E eu gosto disso. Eu gosto desse sentimento de pertencimento também. Então, essa hierarquia, isso nunca me pegou. Porque é muito o que eu falei lá no início. Eu queria criar uma agência onde eu gostasse de trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu gosto de proporcionar muito para todo mundo que trabalha comigo. E você vê papel ainda para o profissional de publicidade, de marketing? Vejo, mas esse papel ele vai ter que ser reinventado e muito rápido. Porque eu acho que, assim... A criatividade, ela ainda é uma potência master do ser humano, né? A IA ou qualquer coisa não consegue
se equiparar. Não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que consegue ou não consegue. Mas a gente tornar isso uma ferramenta para intensificar mais ainda esse nosso processo criativo, é aí que eu vejo o bom profissional hoje. Só que eu vejo também esse bom profissional sendo muito raro, porque as pessoas estão muito convictas de que não existe uma substituição, que não existe esse processo. Estão quase negligenciando esse momento atual nosso. Porque estão vendo uma inteligência artificial que chega já fazendo coisas incríveis, mas ainda com defeito, claro. Mas a evolução dela acontece enquanto a gente dorme, né? E é nítido. É nítido. Dentro de um processo, como você disse, de criar logotipo, não precisa mais de ser humano, né? Eu lembro que a primeira vez que eu trouxe à tona em uma reunião ali com o time sobre inteligência artificial, mas assim, isso bem rudimentar no começo, há uns 3 anos atrás, eu lembro que todo mundo virou para mim e falou, nossa, o que você tá falando? Tô viajando. Você tá viajando. E virou até um motivo de chacota, por isso que eu falo que assim, a gente é muito parceiro, time e tudo mais, mas virou até um motivo de chacota das pessoas falarem qualquer coisa que eu pedia pra fazer ou tal, sugeria, eles falavam, pede pra inteligência artificial. Você não é amigão da IA? Exato. Pede pra IA. Exato. Galera, chegou uma pessoa aí, eu tô atrasado, vocês podem recepcionar? Pede pra IA. Eu escutei uma vez isso. Pede pra IA pra recepcionar o... Falava, cara, não é isso, não era essa a mensagem que eu queria passar. Não queria passar um tom de ameaça ou nada próximo, ou nada pandêmico ou próximo disso. Mas a galera demorou um tempo, mais tempo do que o necessário para acordar. Nossa. Eu ainda acho que não acordaram. Eu lembro quando eu mostrei pro meu time de edição de vídeo, eu tinha 2 editores que eram dedicados, exclusive, a vídeo na Agência Sofia, né, e eu mostrei para eles 2021, não era a pandemia ainda, a gente estava no remoto, 100%. Eles, galera, olha só, essa ferramenta aqui de edição que cortava a partir do texto, nem lembro qual que era, não é uma das que virou mainstream, né, do que virou, mas ó, já aí eu lembro do videozinho que fazia o cortezinho certinho assim de tudo do diálogo do vídeo e dava para editar no texto, daí já dava o corte, cortava os respiros, né, que era um tempo que a galera perdia muito editando vídeo, cortando o respiro de fala. Nossa. Né? E antes ainda do Premiere, né, do Adobe Premiere, para quem edita sabe, fazer isso, que já virou um recurso, né, vários foram incorporados dentro das ferramentas que todo mundo usa.